Muito boa tarde. Vamos então dar aqui início a mais um webinar sobre o SDM. O título, um, o título hoje são Relatórios de Respostas Assistenciais nos ACs, Reabilitação, Nutrição, Saúde Oral, Saúde Mental, Apoio Social, MCDTs, Sessão Tabágica e Doença Aguda. Aqui em termos de introdução, enfim, dizer o que tenho dito habitualmente sobre isto, nomeadamente as regras de participação. Estes webinars são abertos a todos os utilizadores do SDM. Nós enviámos há cerca de uma semana e novamente há 1 ou 2 dias atrás informação com um link dirigido às pessoas que têm acesso ao SDM. Este é particularmente destinado aos conselhos clínicos e de saúde, à ASURAPS, e também tem aqui alguns relatórios que poderão ter interesse nas unidades funcionais do tipo SF e o CSP. Esta sessão está a ser gravada e será posteriormente colocada no canal YouTube da ACSS, onde estão já outros vídeos. Eu passo aqui a mostrar. Portanto, no canal YouTube da ACSS estão os vídeos dos webinars que já foram feitos, os primeiros mais genéricos e os que foram realizados já no final do ano passado e início deste ano, dedicados a temas específicos do STM, uns nas componente hospitalar, outros na componente dos cuidados de saúde primários do SDM. Eu chamo sempre a atenção que aqui em cada vídeo destes é possível, quando se acede, por exemplo, a este, é possível, vou parar aqui para não vermos o anúncio, é possível aqui na parte de baixo ver o detalhe, o sumário na prática, e é possível saltar diretamente para os menus ou para os e-mails enviados pelo STM no processo de qualidade, ou etc. Portanto, basta clicar ali e depois de passar o anúncio, aqui o YouTube passa automaticamente para aquele ponto do vídeo. Por isso, vai sempre existir espaço para perguntas e respostas, portanto estejam à vontade para questionar através do chat ou até colocar a mão no ar, que eu ou que o meu colega Gonçalo Santos daremos a palavra para que coloquem a questão usando o áudio. Dar nota dos próximos webinars que estão já calendarizados. O próximo é da componente hospitalar, mas depois a qualificação da prescrição de medicamentos no SDM e no BICSP, no dia 10 de março, e DG indicadores no SDM e no BICSP. Aqui também falaremos no IPDA, e a gestão de recursos humanos no SDM e no BICSP nos ACs. Há aqui alguns webinars que vão ter a colaboração de outras pessoas. Portanto, passando aqui para o SDM propriamente dito, e entrando aqui no ACs, portanto, os relatórios que vamos falar hoje, ACs, por exemplo, de Oeiras. Estes relatórios estão disponíveis quer dentro do perfil ACs, quer entrando diretamente dentro das ARS, quer entrando diretamente dentro das URAPs, das Unidades de Saúde Pública, das USFs e os CSPs. Ou seja, sempre que o relatório tenha informação sobre uma unidade funcional em específico, esse relatório também está disponível para essa unidade funcional em específico. Eles estão disponíveis independentemente do sítio para onde se entra, ou seja, pela ARS, ACES ou unidade funcional, neste menu de relatórios.
e neste momento são os primeiros a aparecerem. Portanto, estamos a falar do relatório de atividades assistenciais, e o ecrã de origem é este. Vou fazer aqui algum zoom ao 125, penso que já é suficiente. Portanto, estes relatórios têm sempre a possibilidade de se ver histórico. Se conseguem ver aqui a tooltip, estamos a ver dados de fevereiro de 2023, é possível consultar os dezembro dos anos anteriores, sendo que dentro de cada um destes relatórios consegue-se olhar sempre, eles têm sempre informação dos 12 meses anteriores, e por isso é que não achamos relevante ter aqui, enfim, a informação mês a mês para os meses anteriores. Penso que basta ter o último mês do ano, onde existe informação do ano inteiro. Portanto, mantendo-nos aqui, depois dentro de cada mês existem estes relatórios. Portanto, neste momento estamos a ver de reabilitação, também há de nutrição, saúde mental, apoio social, saúde oral, MCDTs, cessação tabágica, atendimento à doença aguda. Portanto, eu diria que aqui este interessará principalmente às URAPs e às UCCs. O da nutrição interessará principalmente às URAPs, o da saúde mental às UCCs, às URAPs e o SFs e o CSPs, o apoio social, URAPs e o CCs, o SFs e o CSPs, a saúde oral, essencialmente URAPs e também unidades de saúde pública. Aqui este relatório tem atividade e caracterizações essencialmente das URAPs, mas também dos CDPs que tenham MCDTs e também os SAPs que tenham MCDTs também estarão aqui referidos. Cessação tabágica, URAPs, USFs e os CSPs, atendimento à doença aguda, USFs, os CSPs e SAPs e afins. Para cada relatório, ou para cada tipo de relatório, já vou explicar a estrutura, existem visões nacionais, regionais, por ACs e por unidade funcional. Tendo eu entrado no ACs Lisboa Ocidental e Oeiras, a visão por defeito que existe é a visão ACs. Eu vou passar para a visão regional e é dessa que irei falar aqui, que é um pouco mais abrangente. Portanto, eu mudei para a visão regional, podia ter mudado para a visão nacional ou para a visão unidade funcional. Eu já vou mostrar onde é que difere. Portanto, esta é a estrutura geral, portanto, a possibilidade de ver por datas, a possibilidade de mudar o tipo de relatórios e a possibilidade de mudar a visão, tendo dados regionais, nacionais, para acesso à unidade funcional. Dentro de cada relatório há sempre, todos eles têm mais ou menos a mesma estrutura. Portanto, percebendo um dos relatórios, os outros são muito parecidos. E, portanto, os relatórios estão sempre estruturados da seguinte forma. No início, um sumário executivo, enfim, com enquadramento. Este que é de reabilitação fala sobre a fisioterapia e reabilitação, e aqui refere que se contabilizam nesta ARS 108 locais de prestação, acumulando 4.031 horas de funcionamento por semana em unidades funcionais do tipo URAP, o CC e o CCI. Depois, a atividade é prestada por 141 equivalentes em tempo completo de profissionais de saúde e foram realizadas 108.000 consultas ou atos nos últimos 12 meses. Portanto, já estamos a ver que estes relatórios vão falar sobre locais de prestação e disponibilidade horária, de abertura de porta. Já estamos a ver que vão abordar profissionais e vão abordar consultas. E, portanto, como na reabilitação não se encerra na fisioterapia e reabilitação, também podemos abordar a terapia da fala com o mesmo tipo de detalhes para LVT, a terapia ocupacional com o mesmo tipo de detalhes, aqui resumidos, e a medicina física e reabilitação realizada por médicos, que pelo que eu estou aqui a ver em LVT é 000. E depois uma pequena ficha técnica com as fontes de informação e as datas de extração, etc. Isto não é muito relevante, mas pode ser visto, um índice.
E neste índice é possível ver que vamos ter acesso a uma tabela resumo de locais e cargas horárias por ACs, por ARS, profissionais por ACs e por ARS, consultas por ACs e por ARS, erros ou incoerências por ACs e ARS e depois o detalhe de informação para cada ACs. Esta última parte terá cá informação detalhada dos 15 ACs da ARS LVT, quando mudamos para a ARS Norte, terá lá os da ARS Norte, etc. Isto são hiperligações, portanto, basta clicar aqui, eu vou diretamente para esta tabela e no final de cada tabela eu tenho também hiperligações para as outras. Portanto, se eu desta tabela quiser saltar para os profissionais por ARS ou para as consultas e atos por ARS ou para os erros, basta-me clicar aqui em baixo. Isto é uma espécie de índice de navegação que está por baixo de todas as tabelas. Qual é a leitura da primeira tabela? A leitura da primeira tabela, apesar de isto ser um relatório regional, os da IRSLV estão aqui assinalados a azul, os outros estão também cá disponíveis para que estes ACs se possam comparar a nível nacional com os restantes, mas não existe o detalhe por ACs no rodapé do relatório. O que é possível aqui ver, por exemplo, para o ACs Feira e Aroca, é que tem 3 locais de prestação de fisioterapia e reabilitação em Urapas, que tem 3 locais de fisioterapia e reabilitação em UCCs, de terapia da fala são também 3, terapia ocupacional 2 e de medicina física e reabilitação 0. Os locais de fisioterapia e reabilitação totalizam 83 horas de porta aberta. Nas UCCs, portanto, na URAP totalizam-se 83 horas, nas UCCs totalizam 180 horas, nesses 3 locais. Terapia da fala totaliza 32 horas e, obviamente, 0 horas de MFR. Portanto, esta é a leitura que pode ser feita nesta tabela. Obviamente, aqui no final estarão os totais nacionais. E a tabela seguinte é uma tabela de resumo que permite comparar a IRS-LVT com as outras, com a mesma estrutura de colunas. E sobre locais e disponibilidades horárias, sem entrar no detalhe por ACs, é o que estes relatórios disponibilizam. E depois, em termos de profissionais, e mantendo-nos aqui no Feira e Aroca, os profissionais têm a taxa, portanto, os profissionais, se considerarmos que seria mais relevante fazer rácios por utente inscrito do que simplesmente dar números absolutos de profissionais, ainda contabilizados em ETCs, porque o mais relevante aqui é o número de profissionais por cada quantidade de utentes inscritos. E, portanto, existe aqui uma coluna com o número de utentes inscritos, aqui é o número de ETCs de fisioterapeutas e aqui temos o número de ETCs por cada 100 mil utentes inscritos, como está ali. Portanto, na prática, dividindo este 3 por 155 mil, dá 1,9. Enfermeiros de reabilitação, temos 11 neste ACs, que corresponde a 7,1 enfermeiros por 100 mil inscritos. Técnicos de terapia da fala não existem, técnicos de terapia ocupacional existem, corresponde a 0,6. Médicos internos da MFR não existem e médicos de medicina física e reabilitação também não existem. O total, portanto, somando todos os profissionais, isto dá 15 profissionais, contabilizando um rácio de 9,6 por 100 mil utentes inscritos. As cores que estão aqui é simplesmente o percentil, aliás está em politi, portanto este verde significa um percentil 71, portanto este 1,9 corresponde a um percentil 71, este aqui mais alaranjado, por exemplo, é um percentil 35, portanto mais baixo. Quanto maior o percentil, maior o número de profissionais. Depois a mesma tabela por ARS e nacional.
Um, a seguir, as tabelas relacionadas com consultas. Portanto, aqui estamos a ver, novamente no Feira e Aroca, 3.949 consultas de fisioterapeutas, 3.766 consultas realizadas por enfermeiros de reabilitação. Eu aqui chamo a atenção que são consultas realizadas por enfermeiros de reabilitação e não necessariamente consultas de reabilitação. Portanto, aquilo que nós garantimos é que são consultas de enfermeiros cuja especialidade em RHV é esta. Consultas ou atos realizados por técnicos de terapia da fala, por técnicos de terapia ocupacional e, obviamente, por médicos da MFR não existem. Passando para consultas ou atos por ARS, basta clicar ali. Tenho aqui a mesma tabela por ARS e com valores nacionais. Bom, estes relatórios foram feitos também para nos ajudar aqui, enfim, tenho falado com alguma frequência nestes webinars sobre a necessidade de alinhar no SDM e nos outros sistemas horários, disponibilidade horária, com profissionais nos centros de saúde compatíveis com a produção, leia-se, consultas nos códigos dessas unidades funcionais. E, portanto, o SDM, tendo organizado esta informação dos horários e dos locais e também dos profissionais e das consultas, pode tentar detectar, e foi isso que foi feito, incoerências entre estes três blocos de informação. Isto quer dizer o quê? Que se uma URAP, por exemplo, no SDM, registar horários para terapia da fala, mas não tiver técnicos de terapia da fala em RHV, há aí uma incoerência que é detectada pelo STM e gera um erro. Se uma URAP, ao contrário, tiver técnicos de terapia da fala e, por exemplo, não tiver consultas por esses profissionais, significa que, enfim, que esses profissionais provavelmente estarão a registrar num código errado, estarão a registrar nas UCSPs e, portanto, o STM também gera um erro aqui identificado. Portanto, isto é um relatório de erros por ACs para a reabilitação portanto, estes estão ordenados do ACs que têm mais erros para o ACs que têm menos erros e os erros estão, obviamente, depois detalhados no detalhe do ACs São Mamede, do ACs Nordeste, etc. Estão lá toda a informação que é necessária para compreender quais erros é que são estes, e também o SDM envia no âmbito do processo de qualidade e-mails para os coordenadores e para as UAGs destes ACs, notificando-os sobre essas incoerências para que os mesmos sejam resolvidos. Sendo que a resolução pode ser ou corrigindo horários nas carteiras de serviços dessas unidades funcionais, aumentando ou diminuindo esses horários, ou corrigindo os registros em RHV dos profissionais que estão associados, ou excepcionando. Excepcionando o erro no RHV, se for uma coisa temporária, o que acontecer. A nossa experiência é que 10 a 15% dos alertas neste âmbito que têm sido gerados pelo SDM são falsos erros e são necessário excepcionar. Portanto, 85% estão corretos. Isto significa que, e eu agora posso aproveitar e clicar aqui no ACs de Cascais para ir mostrar o detalhe que está disponível para o ACs de Cascais, e o que estamos aqui a ver nesta parte do relatório, que é extenso, é também visível na visão ACs. Isto é lá no topo, naquelas combo boxes que eu mostrei há pouco. Eu aqui não estou no ACs de Cascais, mas se mudar para o ACs de Cascais, ACs Cascais, ACs Cascais, relatórios. Eu há pouco estava a mostrar o relatório regional, dentro do ACs Oeiras, agora
Aqui vou passar para a visão ACs, do ACs de Cascais, só para mostrar os erros os dois erros que cá estão, e para mostrar a estrutura deste relatório quando se entra numa visão A6. Quando se entra numa visão A6, existe na mesma um sumário executivo, com um resumo, e com enquadramento, e com aqui a ficha técnica com as datas de importação, por exemplo, aqui está escrito que a informação do RHV é referente a 31 de janeiro, não é de hoje, é referente ao final do mês anterior. Está aqui escrito que a informação do RNU é referente a 2 de fevereiro, não é de hoje. A informação de consultas ou atos é referente a este período, entre janeiro de 22 e dezembro de 22. Isto é, apesar de estarmos a olhar para dados, para um relatório que diz aqui que é de fevereiro de 2023, como nos CIARs ainda não existem consultas nem de janeiro nem de fevereiro, as últimas consultas disponíveis nos CIARs são as de dezembro, portanto este relatório automaticamente coloca cá a informação mais recente disponível, que existe disponível, de consultas, que é até dezembro, mas isso está aqui expresso, e portanto o relatório tem que ser analisado em conformidade com o que está aqui sobre este aspecto. Se daqui a 15 dias já existirem consultas de janeiro, por exemplo, daqui a 15 dias, quando cá voltarem, ao relatório de fevereiro, já terão consultas não de janeiro a dezembro, mas de fevereiro de 22 a janeiro de 21, portanto 12 meses, flutuando um pouco para a frente. Há aqui depois um quadro resumo. A leitura deste quadro é a seguinte: portanto, aqui temos as várias profissões na reabilitação: fisioterapia, terapia da fala, terapia ocupacional, ensino físico e reabilitação. E, portanto, a fisioterapia e reabilitação está a ser analisada em URAPs, ACCs e ACCIs. Há 4 locais em unidades deste tipo no ACs de Cascais, estou dando 220 horas, e relativamente a profissionais, a análise é feita sobre estes profissionais, portanto, fisioterapeutas ou enfermeiros com especialidade de reabilitação. São 5,8 ETCs, totalizam 3.292 consultas nos 12 meses referidos lá em cima. A terapia ocupacional tem 2 locais, totalizando 80 horas, são terapeutas ocupacionais, 0,8 ETCs, 252 atos. Isto é o resumo para o ACs, é assim em todos os 55 ACs de Portugal. Depois aqui há algum detalhe sobre o serviço de fisioterapia e reabilitação na URAP de Cascais, onde a leitura que é possível fazer é que são 2 locais de prestação, a sede provavelmente e um polo. O número total de horas são 80, que o serviço é prestado de forma presencial nas instalações da URAP, não é prestado no domicílio, não é prestado noutros locais, não é prestado por videochamada, é dirigido a utentes e não é dirigido a grupos ou comunidades. Relativamente aos profissionais, estão aqui detalhados que são 0,6 ETCs de fisioterapeutas e 0 ETCs de enfermeiros de reabilitação. E depois existe o detalhe por profissional das consultas, dos ETCs e das consultas que realizaram. Portanto, enfim, aqui temos o nome, não é muito significativo agora. Aqui temos o grupo profissional e a área de atuação, o número de ETCs registrados em RHV. Já estamos aqui a ver que neste ACs existe um profissional que tem consultas, 60, e que não está registado em RHV, 0 ETCs. E provavelmente isto é um dos erros, já vamos ver. Aqui temos algum detalhe sobre estes 2, portanto víamos lá em cima que eram 2 locais. Os locais são a sede da URAP na Parede, nesta morada com 40 horas, prestando cuidados presenciais a utentes. E o polo de Cascais com 40 horas, prestando cuidados presenciais a utentes. Os erros estão aqui, portanto, aqui está um erro.
um erro tem esta referência é importante aqui para a nossa equipa para conseguir com facilidade excepcionar isto caso seja essa a decisão. A descrição do problema é os horários de funcionamento dos locais de prestação do Horário de Cascais para este serviço totalizam 80 horas, num total de 2 locais de prestação. Os profissionais deste tipo, registados em RHB na URAP, totalizam 0,6 ETCs com 20 horas de trabalho. Está aqui uma incoerência entre o número de horas de porta aberta e o número de horas de profissionais qualificados para fazer esta atividade. É claro que isto é o que os sistemas têm, mas se vier uma informação a dizer, pois, mas estão lá mais 2 enfermeiros que têm a especialidade e não a registamos em RHV, nós poderemos excepcionar isto durante um mês, até que consigam excepcionar a informação, até consigam registrar corretamente a informação em RHB. Portanto, o STM depois concretiza, dizendo que parece existir excesso de disponibilidade horária de serviço de fisioterapia e reabilitação para os profissionais registrados em RHB. E aqui as possibilidades de resolução são aquelas que eu já disse, ou seja, corrigir em RHV, primeira. A segunda, ir à carteira de serviços ou na parede ou no pó de Cascais para o serviço de reabilitação e diminuir o número de horas de porta aberta, 40-40 diminuir para 10-10, para 20-10, o que for. Enfim, portanto, no dia seguinte, no dia seguinte, essa correção, esse erro desaparecerá se a correção for feita via SDM. Se a correção for feita via RHV, este erro desaparecerá no máximo 15 dias depois, considerando que a integração que nós fazemos com a RHV é quinzenal, entre o dia 16 e o 18, com referência ao dia 15, entre o dia 1 e o dia 3, com referência ao último dia do mês anterior. Portanto, aqui os dados da terapia ocupacional com outro erro reportado, e depois a terapia da fala, dizendo apenas que não há consultas, apesar de existirem profissionais. Bom, vou apenas mostrar, se calhar mudar aqui da reabilitação para o atendimento de doença aguda. Vamos do primeiro para o último, portanto, para falar aqui um pouco de relatórios que sejam mais interessantes para o SFs e os CSPs. Como eu disse, as USFs e os CSPs são referidas no de saúde mental, no de apoio social, no de sessão tabágica e no de atendimento de doença aguda. Eu não vou falar em todos os relatórios, porque todos têm a mesma estrutura. Aqui o de doença aguda, se eu passar novamente para o regional, aqui a única diferença que existe significativa é o facto aqui dos locais estarem detalhados para o SF e o CSPs, não só o atendimento de doença aguda presencial, como no domicílio, como por telefone ou videochamada, e também para SAPs e afins, por ACs, no atendimento presencial. É isto que é detalhado em termos de locais. Em termos de profissionais, clicando ali, vocês está. O que é possível ver é que existe um detalhe dos profissionais médicos de família e médicos internos por ACs, e as consultas. Aqui está aqui um bocadinho.
6 Pascais. Pascais. Vamos. Pronto, aqui o interessante, relativamente à doença aguda, à saúde mental e ao apoio social, é que as consultas que estão aqui identificadas, isso está nas especificações, são consultas baseadas nos códigos ICPC compatíveis com isto. O que eu quero dizer com isto é que quando aqui estamos a ver consultas realizadas por estes profissionais do ACES de Cascais, nos últimos 12 meses, estes números que aqui estão são consultas realizadas por médicos ou internos com pelo menos um problema de saúde classificado com um código ICPC compatível com doença aguda. Códigos esses que estão identificados no rodapé deste relatório, são, enfim, temos aqui a ICPC com os códigos que são compatíveis com doença aguda, isto é que podem dar problemas, podem dar origem a consultas no contexto de doença aguda, pese embora que as consultas que estão aqui identificadas e contabilizadas sejam consultas que podem também ser programadas. Isto é o que eu quero dizer com isto, é que é uma consulta de diabetes em que o doente tem uma gripe e o médico registra o R80 da gripe, essa consulta vai ser contabilizada como tendo resolvido um problema de doença aguda. Portanto, é neste sentido que este relatório deve ser, estas contagens de consultas devem ser lidas. A mesma coisa para a saúde mental, por exemplo. A saúde mental já mudou, portanto, as consultas de saúde mental que estão aqui referidas, a atividade efetuada por médicos de família na área de saúde mental, estas 41 mil consultas são consultas que têm no A do SOAP um código ICPC, como está aqui escrito, consultas com pelo menos um problema de saúde classificado com uma rúbrica ICPC do capítulo P psicológico. As da área da saúde mental, do apoio social, é exatamente a mesma coisa, mas para o capítulo Z de problemas sociais. Okay? Portanto, estas 5.300 consultas realizadas pelos médicos ou internos do ACES de Cascais são consultas que têm que foram codificadas desta forma. Obviamente que mais médicos do que assistentes sociais, é natural que a relação de consultas seja maior no caso das realizadas no âmbito da medicina geral e familiar, comparativamente com as realizadas por assistentes sociais. Não sei se há questões. Este webinar, enfim, como dizia, respeito aqui apenas a estes relatórios, seria necessariamente mais curto. Não temos ninguém com a mão levantada. Estejam à vontade para fazer questões, para entrar de viva voz. Vamos cá para esclarecer questões, está bem? As dúvidas mais frequentes que têm surgido relacionam-se com o facto de, designadamente no caso dos enfermeiros, a questão dos enfermeiros terem a especialidade pela ordem e não estarem na carreira a ser pagos por isso, e em RHV, com alguma frequência, essa especialidade não se encontra registada. Portanto, o enfermeiro está lá no RHV como se não tivesse a especialidade, embora, obviamente, tenha a especialidade pela ordem. E as orientações que nós temos dado desde que não alterem em RHV a categoria do enfermeiro, que é a categoria sem especialidade, isso é que tem
influência na remuneração, podem e devem registar a especialidade do enfermeiro, porque ficamos assim a saber aqui em termos de informação a especialidade de cada profissional portanto, conseguimos contabilizar devidamente as consultas e a capacidade instalada em termos profissionais em cada unidade funcional. Se calhar seria interessante mostrar. Não estou a ouvir, Gonçalo. Era para mostrar em STM onde é que pode-se consultar a especialidade que está registrada em RHB. Ok. O meu colega estava a sugerir que se mostrasse aqui no STM onde é que se pode consultar a especialidade dos enfermeiros e dos outros técnicos. Ora bem, eu estou aqui em ambiente de qualidade. Em ambiente de qualidade desse relatório vai estar anonimizado, mas é possível, portanto, dentro dos ACs existe um relatório que é o chamado Relatório de Recursos Humanos, e portanto nesse relatório de recursos humanos é possível ver para cada unidade funcional algum detalhe sobre os profissionais. Este relatório, em primeiro lugar, tem aqui um resumo do número de profissionais em ATCs por grupo profissional e por tipo de unidade funcional, neste ACs. Depois existe uma tabela que faz referência a essa mesma informação para prestadores. Depois uma tabela onde se faz o mapeamento entre códigos de centro de custo, que vem do RHV, e os códigos de hierarquia locais do SDM. Nessa tabela de centros de custo, por exemplo, se nós quisermos ver informação sobre a URAP de Cascais, onde estarão este tipo de profissionais, ele salta diretamente para aqui e, portanto, estamos a ver na URAP de Cascais, isto é uma lista de profissionais que está anonimizada aqui para efeitos desta formação, e por isso é possível ver aqui o NIF, o nome do profissional que aqui não está dummy, o grupo profissional a que pertence, e aquilo que o meu colega estava a referir era a especialidade. Portanto, a especialidade, se não estiver bem registada nesta coluna, portanto, quando estamos a falar de enfermeiros, se estiver aqui sem especialidade, obviamente que o STM não vai conseguir contabilizar esses enfermeiros como enfermeiros especialistas. A informação restante é a categoria na carreira. Esta coluna refere se é um trabalhador ou um prestador. Aqui temos o vínculo e o provimento, modalidade de contratação, número de horas do contrato, centro de custo, ETCs enfim, quando é coordenador ou Conselho Clínico e de Saúde, isto está aqui referido, e depois o e-mail, que aqui também está anonimizado. Portanto, em bom rigor, é aqui que tem que verificar se a informação está ou não está bem registada. Se não estiver, não precisam de nos dizer nada, porque o circuito não passa por nós, nós não alteramos esta informação, nós carregamos-la a partir do RHV. A RHV tem que interagir com os recursos ou com os colegas da UAG que trabalham esta informação no RHV, ou diretamente com o Departamento de Recursos Humanos da ARS respectiva. Isto é variável da ARS para a ARS, os circuitos, então terão que saber os circuitos dentro da vossa ARS ou o LS para corrigir da melhor forma esta informação, sendo que nós já temos a garantia que no caso dos enfermeiros a especialidade não influencia, o ter a especialidade registada em RHV não influencia a remuneração. O que influencia é aquilo que está registado em termos da categoria de exercício, da categoria da carreira, são campos diferentes no RHV. Bom, não existindo mais questões, resta-me agradecer a todos a disponibilidade. Estamos por aqui através dos nossos contactos de e-mail.
Temos aqui uma Vera Costa que pergunta, mas se o enfermeiro tem a especialidade, mas não a exerce, qual a vantagem? Aí, neste caso, não existe qualquer vantagem em registar, só existe vantagem em registar se o enfermeiro estiver a realizar essa atividade no âmbito da especialidade que tem, obviamente. Okay? Portanto, se tivermos um enfermeiro que está a fazer atividade de reabilitação numa OCC, a única forma que temos de o contabilizar para este tipo de relatórios é, de facto, se ele tiver essa especialidade registada em RH. Estava-me a despedir, portanto, muito obrigado a todos. Continuação de bom trabalho. Obrigado.